Reforma tributária e formação de preços. Qual o impacto da reforma tributária na precificação no dia a dia do seu negócio? Esse é o objetivo do vídeo de hoje, discutir essa questão. Meu nome é Antônio Humberto, eu sou contador, consultor de negócio. Se você está nesse vídeo, nós vamos tratar dessa questão agora, que todo empresário deve estar atento, certo? Então, antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, curta, comente no vídeo e envie para quem você acha que ele pode ser útil, seu amigo empresário, empresária, esse vídeo pode ajudá-lo. Pois bem, primeiro ponto, quais os impactos dos tributos na formação de preço? O preço ele é formado da seguinte forma, ou melhor, nem sempre ele é formado dessa forma, mas ele é composto da seguinte forma. O preço é custo, diversas despesas tributárias, os impostos, os tributos, os impostos e margem de lucro. Então, a grosso modo, o preço é custo, despesas, tributos e margem de lucro. É isso que determina o seu preço. E do preço que você vende o seu produto ou serviço, você vai retirar todos esses elementos. Então, é extremamente importante ao empresário, quando eu falo empresário, seja o autônomo ou o dono de um grande negócio, precisa conhecer isso, o seu preço, o seu custo, os seus tributos, despesas, para que ele possa saber a sua lucratividade. Então, é muito importante que você entenda de preço. E atualmente no Brasil, os impactos tributários na formação de preço, eles variam de acordo com o regime tributário. Quem está no Simples Nacional tem um formato de precificação, no lucro presumido um formato diferente e no lucro real também tem as suas peculiaridades. Mas a reforma tributária ela tem um elemento que ela vai impactar quase todas as empresas, se não todas. Eu diria que todas serão impactadas, certo? Por quê? Porque muitas empresas no Brasil, elas precificam da seguinte forma. Comprei por X, adiciono um percentual definido, um markup definido ali e vendo e depois a gente vê o que acontece. Pois bem, esse sistema de precificação ele é muito perigoso, porque a pessoa às vezes não conhece o custo, não conhece as despesas envolvidas, os tributos que vão pagar e muito menos a lucratividade que aquele produto vai deixar no seu negócio. E com a reforma tributária, nós temos um elemento muito relevante, que a reforma tributária ela tem um cartão de visitas muito sério, que está sendo muito discutido, muito colocado em ênfase, que é a questão da não cumulatividade. Ou seja, dos impostos que você tem a pagar decorrente da sua venda, você pode excluir os impostos que você já pagou no momento das suas compras, do produto que você vai revender e dos insumos necessários, inclusive de alguns serviços. Então, isso vai causar uma diferença muito grande na formação de preço, essa tal da não cumulatividade. Até porque a previsão é que nós cheguemos a alíquotas do imposto sobre valor agregado, do nosso IVA, em torno de 27,8%, ou seja, extremamente relevante. E sem os efeitos da não cumulatividade, isso seria quase que inviabilizar muitos negócios, certo? A não cumulatividade, ou seja, abater o que já pagou do que tem a pagar é fundamental. Só que isso gera impactos na precificação. Então, na hora de precificar, eu preciso conhecer o meu custo, saber que do meu custo tem impostos embutidos, do preço que eu comprei a mercadoria, vai ter impostos embutidos que eu preciso retirar disso, porque o imposto que eu paguei, se eu posso aproveitá-lo na próxima venda, não é custo ainda, certo? E quando eu vender, eu vou ter que pagar o valor dos impostos, mas eu vou abater aquele imposto que eu já paguei. Então, entender de não cumulatividade é fundamental nessa nova era da precificação que a reforma tributária está trazendo para a nossa realidade, certo? Então, conhecer a não cumulatividade, conhecer o teu ramo de atividade, quais vão ser os impactos disso e como lidar com essa não cumulatividade no dia a dia, vai ser fundamental para a estratégia competitiva e para a sobrevivência do teu negócio. Um outro ponto que tem que ser levado em conta diz respeito ao perfil do seu cliente. E aqui a gente pode fazer um parêntese para ir para as empresas mais do Simples Nacional. Por quê? Porque da forma que está posta a reforma até o presente momento,
as empresas do Simples Nacional terão opção de recolher os impostos, alguns tributos, no novo formato de IVA ou mantê-los dentro do Simples, certo? Pois bem, como é que isso vai ser definido pela sua empresa? Pelo perfil do teu cliente. Se o seu cliente é pessoa física, consumidor final, provavelmente o Simples pode continuar sendo uma opção absolutamente viável, né? Claro que cada caso vai ser analisado, mas em primeira análise o Simples continuaria com condições de ser viável. Se o teu cliente é uma pessoa jurídica e o teu produto ou serviço é um insumo para ele, nesse caso, provavelmente o Simples não se torne tão viável. Por quê? Para ele se creditar dos impostos, ele vai precisar que você tenha pago. E até o momento, as empresas que apurarem tudo por dentro do Simples não transmitirão crédito do IVA, certo? Não na proporção adequada, como acontece hoje, por exemplo, no PIS/COFINS. Talvez seja algo mais próximo ali do ICMS ou até que nem isso, né? Algumas coisas ainda precisam ser regulamentadas. Mas então o seu perfil de cliente vai ser fundamental para determinar qual o formato que você vai tributar a sua empresa. Se vai continuar no Simples, se vai sair do Simples, se vai continuar no Simples, mas vai apurar os tributos sobre faturamento ali no formato da pós-reforma tributária. Então, o perfil de cliente vai ter que ser levado em conta, certo? Você precisa começar a pensar isso. Quem é o meu cliente? Ele vai precisar de crédito? Não vai? Como é que eu vou trabalhar isso? E mesmo que ele não precise, será que ainda assim compensa eu ficar no Simples, onde não existe a não cumulatividade? Ou melhor, eu ir para o regime de apuração do IVA, onde eu tenho a não cumulatividade? Qual que é a margem de lucro? A margem de lucro vai ser fundamental nisso, certo? O tipo de insumos que você usa vai ser fundamental nessa questão. E outra questão, outro impacto muito bacana do ponto de vista técnico, claro, é a questão do fim do achismo na precificação. Não vai dar para achar que o preço pode ser praticado por um valor X. Por que não dá? Porque, como eu comentei, com a questão da não cumulatividade e uma alíquota tributária de 27,8%, que é o que está se esperando, o impacto do tributo nesse preço vai ser muito alto. Então não tem margem para eu ficar chutando o preço, eu vou precisar construir o preço adequado. Vou precisar conhecer o meu custo, conhecer as minhas despesas, conhecer a margem de lucro desejável e a margem possível. Vou ter que formar o preço de venda de uma forma adequada, de uma forma profissional, para que eu possa continuar operando com lucratividade e com competitividade. São as duas palavras-chave nessa nova era da precificação: competitividade e lucratividade. Eu preciso ter lucro e preciso ser competitivo. E para isso eu preciso saber formar preço, certo? Se você precisar de auxílio na formação de preço, nós temos uma solução muito interessante nisso. Ferramentas de precificação, temos um treinamento de precificação, certo? Podemos te ajudar na sua empresa a formar melhor o seu preço, a conhecer os seus custos, mas é importante que você faça isso conosco, ou enfim, com quem você achar que te atende melhor, com o teu software, com a tua equipe dentro da sua empresa, mas você vai precisar conhecer muito bem a questão da precificação. Você vai precisar começar a entender que precificação de forma profissional passará a ser um aspecto ainda mais fundamental para a continuidade do seu negócio. Reforço: competitividade e lucratividade são palavras que vão fazer parte do seu perfil de negócio, do seu momento de precificação. Por quê? Se você tiver alta lucratividade, mas com isso um preço alto, você perde competitividade, perde mercado, a lucratividade vai cair em decorrência. Se você tem muita competitividade, com o preço é muito bom, mas não tem lucratividade, também a médio prazo você tende a colocar o seu negócio em dificuldades ou até na não continuidade dele. Então essas duas palavras são fundamentais para o negócio, para que você possa trazer a sua empresa para esse novo ambiente pós-reforma tributária, ok? Se você ficou no vídeo até agora, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo.